Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vamos falar principalmente dos sistemas de criação de galinhas, né? Os mais lucrativos, os mais trabalhosos, qual a tendência, né? Então vamos dar uma analisada nesses sistemas para esclarecer tudo, beleza? E depois eu falo um pouco mais sobre a minha criação. Desde já quero mandar um abraço para Matias de Porteirinha, Minas Gerais, Rômulo Nunes. Um abraço também para Maria e seu pai, Antônio Cardoso, de Jequié, aqui na Bahia. Também um abraço para Eric Bruno, Minas Gerais. Outro abraço para Guilherme Rocha, de Lagoa da Laje, aqui na Bahia. Abraço para Edinaldo Botânico, de Timbaúba, Pernambuco. E por fim, um abraço para Valdo Avoador, de Ceabra, aqui na Bahia também. Se gostar do vídeo, quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, beleza? Vamos ao vídeo. Então, vamos começar falando do sistema mais utilizado, o sistema de gaiolas, galinhas criadas em gaiolas. Esse sistema é mais lucrativo e menos trabalhoso, o ambiente é 100% controlado, o aproveitamento da ração por parte das aves é o máximo, além de ocupar pouco espaço e ser quase totalmente automatizado. Porém, num futuro não muito distante, ele deve ser proibido aqui no Brasil, isso porque já proibiram em muitos países, devido à opinião pública, principalmente. Hoje em dia, quem consome produtos de origem animal leva em conta o bem-estar dos animais. Isso é parte da qualidade dos produtos. E ver galinhas amontoadas em gaiolas, né, depenadas e com os bicos cortados, não é nada agradável para quem pensa no bem-estar animal. A questão é que a alta produtividade ainda depende disso, e é bem provável que os ovos eles fiquem bem caros sem esse sistema. Bom, visto isso, as granjas estão mudando para o sistema livre de gaiolas, o famoso cage free. Isso é uma tendência. Nesse sistema, as galinhas têm mais liberdade. Sem as gaiolas, elas ganham ninhos, uma cama e mais espaço para expressar, né, alguns comportamentos naturais. Mas elas ficam presas no galpão o tempo inteiro. Daí vem o sistema semi-intensivo, também chamado de free range. Neste, elas têm acesso a uma área externa por um período limitado. E aí depois, o sistema que conhecemos bem, o sistema caipira ou extensivo. As galinhas ficam livres, entrando e saindo do galinheiro quando quiserem, para comer, beber, botar os ovos e dormirem. Depois vem o sistema orgânico. O sistema orgânico é bem difícil de implementar. Isso porque, como o próprio nome diz, as aves só podem se alimentar com alimentos orgânicos. Nada de milho transgênico, soja transgênica e etc. Além do mais, os antibióticos são descartados, tendo que usar apenas remédios naturais. As vacinas são liberadas e são obrigatórias em todos os sistemas, é claro, caso a granja seja regularizada. O sistema caipira e orgânico são os mais trabalhosos e menos produtivos, uma vez que as aves gastam muita energia nos piquetes, por isso produzem menos. Além disso, ficam expostas às mudanças no tempo. Isso afeta bastante a saúde e a produtividade. Tem a questão dos animais silvestres, que trazem doenças, os ectoparasitas, os vermes e também os predadores que acabam dando prejuízos. Por outro lado, os ovos e a carne de frango são mais valorizados nesses sistemas. A questão mesmo é a produtividade, os trabalhos, o controle de doenças, né? E não dá para utilizar equipamentos automáticos, a não ser os bebedouros e o programa de luz. Pelo menos é muito mais difícil utilizar equipamentos automáticos nesses sistemas. Esteira para colher os ovos, retirar as fezes
e também controlar a temperatura do galpão e etc. Numa criação caipira mais rústica como a minha, onde se trabalha com reprodução, o manejo é mais trabalhoso ainda. Manter raças puras não é nada fácil. Por outro lado, pode ser bem lucrativo trabalhar com a venda de ovos férteis, pintinhos e até mesmo aves adultas. Dependendo das raças, com 20 galinhas você pode lucrar mais com a venda de ovos férteis do que criando 100 ou 200 poedeiras, vendendo ovos para consumo. Portanto, embora a criação caipira seja o sonho de consumo de muita gente, ela não é a mais produtiva e lucrativa. Mesmo tendo um valor agregado ao produto caipira, é bem difícil explorar esse mercado e quase impossível bater de frente com as granjas convencionais, pois produzem em larga escala e têm muitas facilidades. E na opinião de vocês, qual o melhor sistema de criação de galinhas? Deixem aí nos comentários. Bom, falando aqui da criação, essa semana eu vou buscar mais material para os trabalhos, né? Vou deixar as instalações no jeito até o final do ano. Também estou pensando em comprar ração pronta, pelo menos para os frangos em crescimento, pois o milho e a soja que estou comprando aqui estão com uma péssima qualidade. Tenho notado que até o apetite das aves diminuiu. Então, mesmo gastando quase que o dobro, vai ser melhor comprar ração pronta. Antes gastar muito e ter aves saudáveis do que economizar na ração e ter pouca produtividade. Galera, com o tempo seco, a paisagem fica muito feia aqui, né? Fica até difícil fazer algumas boas imagens para mostrar nos vídeos, mas não tem o que fazer, né? Esperar as chuvas chegarem para a gente ter uma paisagem mais bonita para mostrar aqui nos vídeos, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve terei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!